Olá! Você gosta do sucesso? Eu acredito que sim. É comum as pessoas gostarem do sucesso. Eu gosto muito do sucesso. Eu gostaria de falar muito para você hoje sobre o sucesso e algumas características muito relevantes para que você atinja o sucesso. Eu sou o professor Wesley de Paula. Eu sou professor universitário há mais de 10 anos e sou consultor empresarial há mais de 26 anos, por todo o Brasil e também por alguns outros lugares no mundo. E eu venho trabalhando com esse tema já há um bom tempo. É claro que para que nós pensemos a respeito do sucesso, é muito relevante pensar sobre o que é o sucesso. Bem, nós temos diversos conceitos, mas eu gostaria de compartilhar com você um desses conceitos que simplifica a explicação que é necessário dar aqui. Sucesso é quando nós conseguimos atingir a meta a que nos propomos. Ou seja, se você propõe dar 100 passos e deu pelo menos 100 passos, você atingiu o sucesso, pelo menos nesta meta que você se propôs. Então você vai se propondo diversas metas na vida. O sucesso, ele pode ser, do ponto de vista empresarial, obter um determinado lucro em um determinado tempo, do ponto de vista pessoal, talvez fazer um mestrado, um doutorado em X tempo na instituição tal, e assim sucessivamente. E quando nós vamos alcançando essas metas, nós estamos objetivamente tendo sucesso naquilo a que nos propomos. As organizações, elas são basicamente compostas de pessoas. Nós, portanto, vivemos em organizações. E se nós vivemos em organizações que são compostas por pessoas, é relevante entender que ninguém, praticamente ninguém, vence sozinho na vida. O ser humano, portanto, é um ser social. Precisa do outro, precisa estar com o outro, caminhar com o outro para conseguir atingir as suas metas, ultrapassar as suas metas. Sozinho não é possível. O que nos leva a um tremendo problema ou uma tremenda solução. Afinal de contas, o nosso sucesso, nesse sentido, depende de quem está andando conosco. Depende de quem nós escolhemos que andassem conosco, ou depende também daquelas pessoas que nós aceitamos caminhar com elas. Olha, essa questão é muito interessante de se observar, não é? Eu diria que de cada 100 pessoas que eu conheci na vida, pelo menos umas 95, 96 aproximadamente, não escolhe as pessoas com quem vai andar, se deixam escolher. E normalmente são escolhidas por pessoas que não vão ajudá-las a ser bem-sucedidas. Essas pessoas, elas não ajudam por diversas questões, com o seu exemplo de vida, com as suas ideias, com o seu esforço, e algumas poucas pessoas, elas efetivamente ou dão sorte de serem escolhidas por outras pessoas muito eficientes e muito boas, ou então elas são fortes o suficiente para fazer escolhas. E escolhas significa que, na verdade, na maior parte das vezes, você vai dizer não. Vai dizer não. Não vou andar com tal pessoa, não serei parceiro de tais pessoas, porque essas pessoas
complicam a minha vida profissional, complicam a minha vida pessoal e assim sucessivamente. Se o ser humano ele é um ser social que se relaciona com outras pessoas, quem estará fazendo parte do seu grupo de relacionamento também ajudará você a definir a sua vida. Talvez uma situação que explique bem isso que eu estou tentando falar é como se nós estivéssemos imaginando que a vida fosse semelhante a um jogo de futebol e que você faz parte de um determinado time e a gente começa a pensar que o time ele pode empatar, perder ou ganhar. Se você quiser jogar num time que vai ganhar, por mais que você seja competente, que você seja capaz, o jogo não depende apenas de você. Depende também dos parceiros que estarão jogando com você no seu time. E também depende da qualidade, do afinco dos jogadores do outro time contra o seu time. Então nós temos, na verdade, no jogo da vida, uma série de questões que nós precisamos pensar relativo às pessoas. Eu gostaria de falar com você hoje a respeito de como é que você pode fazer características iniciais que você deveria levar em consideração ou que você deveria buscar para escolher as pessoas com quem você vai lidar. Se você estiver numa organização e você estiver numa posição de liderança em que você é que vai fazer a seleção, a contratação, a escolha, portanto, das pessoas que trabalharão nesta organização, você então deveria prestar atenção fundamentalmente nesses pontos iniciais. Então, que características essenciais você deveria buscar? Que observações fundamentais você deveria buscar? Eu começo a perceber já há um bom tempo que, na verdade, quando você está numa posição de escolher, se você é gestor, você de fato começa a se ver, com o passar do tempo, cercado pelos efeitos das escolhas que você fez. Quando você escolhe a pessoa A ou a pessoa B, na verdade você está trazendo para junto de si as qualidades e os defeitos que essas pessoas têm, as fragilidades e as forças que essas pessoas têm, os medos e também as coragens que essas pessoas têm. Portanto, quando elas se somam a você, fazendo parte do seu time, te ajudam ou te atrapalham. É interessante observar, portanto, a primeira característica conceitual que você deveria prestar atenção. As pessoas, elas são divididas a grosso modo em pelo menos duas grandes categorias. E eu vou, nesse primeiro momento, começar a aprofundar a discussão a respeito da primeira grande característica. E é interessante observar que eu já participei talvez aí de mais de 400 de processos de contratação e de seleção ao longo de todo o Brasil e observei em grande medida que aquelas pessoas que estão decidindo, os gestores que estão decidindo ou que estavam decidindo naqueles momentos a contratação das pessoas, escolhendo quem efetivamente iriam fazer parte da equipe, se aquela pessoa tinha experiência no negócio, se aquela pessoa ela
tinha uma história de sucesso no negócio, ou se tinha determinadas características específicas, ou se alguém da empresa conhecia, ou se era amigo de alguém. Ou seja, esses são basicamente os critérios que são levados em consideração. Mas quando nós começamos a estudar mais profundamente as pessoas que ajudam bem a você, as equipes, a ser bem-sucedidas, na verdade, essas características mencionadas inicialmente, elas são pouco relevantes. Vamos então fazer a primeira classificação para que você entenda. As pessoas podem ser divididas no primeiro grupo em 3 tipos de pessoas. Elas são ajudadoras, no que concerne ao comportamento individual. Elas são atrapalhadoras, ou elas são nem uma coisa, nem outra coisa. Ou seja, nem ajudam, nem atrapalham. É fácil você perceber numa empresa que normalmente os ajudadores, de uma maneira geral, eles são entre 10% e 30% das pessoas que trabalham numa empresa. Isso é uma empresa que consegue se solidificar razoavelmente num determinado negócio. Quando você vê, você tem ali de cada 10 funcionários, 2 ou 3 que são ajudadores. O que é uma pessoa ajudadora? O ajudador é aquela pessoa que tem como filosofia de vida contribuir, ajudar. E muitas vezes essa pessoa ajudadora, ela olha para o negócio como se o negócio também fosse dela, mesmo não sendo. Ela ama o que faz e está disposta a fazer mais do que é pedido a elas. Inclusive, fazer sem que seja pedido. Sabe aquela pessoa que quando vê que uma vassoura caiu no chão, ela se incomoda a tal ponto de que, sem que ninguém peça, ela vai lá e pega a vassoura e a recolhe para o lugar devido? Essa pessoa é uma ajudadora. Sabe aquela pessoa que quando vê um colega tendo dificuldades e ela sabe resolver aquele problema, ela se propõe, mesmo que ninguém não peça, a ir ajudar. Essa pessoa é ajudadora. Se você começar a pensar, as empresas muito bem-sucedidas, elas têm uma concentração muito maior do que a média de pessoas ajudadoras. Pessoas que, independentemente do cargo, são naturalmente preocupadas em ajudar. Eu costumo pensar nessa situação fazendo uma pergunta para mim mesmo, quando estou trabalhando em um determinado lugar. Será que as pessoas que trabalham comigo querem me ajudar? Se esforçam para me apontar e me ajudar a atingir as metas? Ou elas têm uma atitude diferente disso? Quando nós trabalhamos com pessoas ajudadoras, o ambiente de trabalho melhora muito. O clima organizacional melhora muito. Quando nós trabalhamos com pessoas ajudadoras, dá uma vontade imensa de ir para o trabalho. Nós costumamos, inclusive, fazer amizade muito fácil com pessoas ajudadoras. E amizades não interesseiras. Amizades de verdade. Quando você trabalha numa empresa que é repleta de pessoas ajudadoras, muitas vezes empresas concorrentes oferecem para uma ou outra pessoa algum salário a mais, uma outra oportunidade,
E aí as pessoas começam a ficar pesarosas. Puxa, será que eu devo abandonar essa empresa? Aqui estão essas pessoas maravilhosas, essas pessoas que transformam o meu dia a dia mais produtivo. Eu me torno uma pessoa mais assertiva, uma pessoa que atinge mais as metas. É tão bom estar próximo dessas pessoas. Eu admiro essas pessoas e eu vou abandonar este local para ir trabalhar naquele outro local por causa de apenas um pouco mais de dinheiro? Será que vale a pena? E então nós temos alguns efeitos interessantes quando a empresa é repleta de pessoas ajudadoras. O clima é bom, mas o turnover também é muito baixo. As pessoas não querem abandonar um local de trabalho em que nós temos grupos ajudadores. Os ajudadores, eles têm também uma característica de entender que a sua responsabilidade não termina aonde a sua tarefa termina. A sua responsabilidade vai além do seu cargo, porque ele se preocupa com o outro, se preocupa com o sucesso da organização, com o sucesso das outras pessoas que estão ali ao seu redor. É como se você chegasse num local para ser atendido e tem uma atendente ajudadora e uma que não é. A pessoa que não é ajudadora tem um comportamento mais ou menos assim. Bom dia, que posso ajudar? Eu preciso de tal coisa. E a pessoa vai lá e produz tal coisa. Está aqui. E o cliente então vai embora, em um belo momento ele não consegue resolver tudo que tem que resolver com aquilo que foi feito e volta lá, olha, eu não consegui resolver porque me disseram que eu também precisava de tal coisa. Ah, sim, precisa mesmo. E o cliente então fica se perguntando, puxa, mas por que você não me disse? Ou seja, a pessoa diz assim, mas você só pediu tal coisa? Como é que eu ia entrar no seu problema? Ou seja, não é uma pessoa ajudadora. A pessoa ajudadora estaria lá dizendo, olha, você pediu só isso, mas eu acredito que você vai ter problema. Você vai ter algum tipo de problema, porque para isso que você está se propondo, você também vai precisar daquilo e daquilo outro. Eu posso te ajudar, posso providenciar agora, vamos fazer isso para que você não tenha dificuldades mais adiante? É muito bom quando nós estamos num ambiente repleto de ajudadores. Então veja, se você puder escolher, e se você tiver postura e força para escolher, escolha pessoas ajudadoras para fazer parte da sua equipe. Mas nós temos também aquelas pessoas que são atrapalhadoras. Por incrível que pareça, é muito comum. Existem nas empresas muito mais pessoas atrapalhadoras do que ajudadoras. Pessoas que têm um certo prazer em ver o outro se dar mal. Eu não consigo nem descrever isso, mas é uma verdade. Pessoas que têm prazer de ver o outro se dar mal. E, se possível, contribui para que o outro se dê mal. São pessoas que estão ali fazendo o seu trabalho e tal, mas na primeira oportunidade eles arrumam um jeito da coisa dar ou um pouco errado, ou muito errada, mas alguma coisa vai dar errada, principalmente se esse erro parecer que é de outra pessoa. Não estão dispostas em momento nenhum em dar as mãos, em se juntar e fazer algo melhor. Por incrível que pareça, é absolutamente comum esse tipo de pessoa. Não deveria ser, mas é. Imagine então um ambiente de trabalho com esse tipo de pessoa. E você vai trabalhar e você então passa a não confiar mais em ninguém. Porque afinal de contas as pessoas querem te atrapalhar.
elas querem ver você fracassar. E num ambiente cheio de atrapalhadores, com o passar do tempo, as pessoas mais comuns começam também a desejar que o outro também se dê mal, porque afinal de contas, as tais pessoas já fizeram tanto contra mim que eu agora também vou retribuir e vou fazer contra elas. É muito improvável que uma empresa repleta de pessoas atrapalhadoras seja uma empresa de grandes resultados, porque uma empresa repleta de atrapalhadores são organizações ou é uma organização que efetivamente tende a ter resultados mínimos ou resultados negativos. E, por fim, nesse momento inicial, nós temos também um outro grupo que eu particularmente chamo de nem-nem. É um grupo de pessoas que nem ajudam e nem atrapalham. Ou seja, pessoas que estão muito preocupadas como, por exemplo, com o horário. Eu devo chegar às 8 e devo sair às 18, este é o meu momento. A minha tarefa é só até aqui, eu faço até aqui, mas também não me preocupo com o outro, não vou ficar fazendo coisas para atrapalhar o outro, mas eu faço só a minha parte. São pessoas muito egoístas, pensam apenas em si próprias e não se preocupam com o outro, nem mesmo com a organização. Aqui eu dou a minha ação X, aqui eu faço isso e acabou aqui. Elas não contribuem muito e também não atrapalham muito. Normalmente, uma empresa repleta de pessoas nem são empresas de baixíssimo resultado, são organizações de baixíssimo resultado, mas pelo menos você não tem um grande problema como numa empresa repleta de atrapalhadores. Se você fosse fazer assim, uma adequação, mais ou menos, numa escala de 0 a 100, os ajudadores seriam entre 10% e 20%, os nem faria esse miolo de mais ou menos a metade das pessoas e os atrapalhadores estão aí no nível mais ou menos do tamanho dos ajudadores, na maioria das vezes que eu vejo, um pouco superior ao grupo de ajudadores. Se eu, gestor, quiser, portanto, melhorar os resultados de uma empresa, eu tenho que parar para pensar no grupo de pessoas que estão comigo, jogando meu time, se elas têm perfil de ajudadores, de atrapalhadores ou nem, e combater ao máximo a presença dos atrapalhadores e me concentrar ao máximo em desenvolver e valorizar pessoas ajudadoras. Isso certamente vai melhorar muito as possibilidades da organização de terem resultados e também de permanecerem no mercado. Se nós estamos falando de uma situação pessoal, isso também ocorre, porque nós fazemos escolhas pessoais para nossas vidas pessoais, né? Nós escolhemos com quem vamos nos casar, com quem vamos viver, nosso grupo de amigos, e é impressionante perceber que até mesmo nesse tipo de situação as pessoas vão sofrendo na vida, porque escolhem ou deixam ser escolhidas por pessoas que na maioria das vezes são atrapalhadoras ou não estão nem aí para você, preocupam-se apenas com elas. Se eu pudesse dar então a você um conselho que parte do meu ponto de vista pessoal, é que até mesmo nas suas relações pessoais, individuais, você deveria escolher pessoas mais ajudadoras, pessoas que contribuem com você, que se preocupam com você, que estão dispostas a lhe ajudar constantemente, e você deveria, inclusive, pensar se você é também uma pessoa ajudadora. Meu amigo, minha amiga,
Nesse momento, eu gostaria de então passar ao passo 2. Eu disse que nessa palestra inicial sobre o sucesso a partir das pessoas, nós temos 2 grandes grupos de tipos de pessoas ou características às quais nós deveríamos prestar bastante atenção. E nós temos então um segundo grande grupo, que nós podemos pegar as pessoas e dividir por esse segundo grande grupo de forma de característica de análise das pessoas. Nós vemos que desde o século XIX alguns pensadores vêm dividindo as pessoas também por esse segundo grande grupo, principalmente ali quando nós tivemos na escola clássica, na escola científica da administração, pensadores daquela escola diziam isso com mais clareza. Eles diziam basicamente o seguinte: as pessoas, elas são diferentes entre si. E a grande diferença que nós podemos ver é que as pessoas são, digamos, pensadoras, ou seja, têm características intelectuais mais fortes e conseguem pensar a situação, achar soluções por meio do pensamento. Nós temos as pessoas que são mais fazedoras, ou seja, pessoas que não têm como forte o pensar, mas se você colocar uma tarefa nas mãos dessa pessoa para que ela realize, elas vão realizar com maestria. E existem algumas pessoas que reúnem parte das primeiras características e parte das segundas. Ou seja, são pessoas pensadoras e fazedoras. Elas não são nitidamente só pensadoras, nem nitidamente só fazedoras, mas têm características que são parte de um, parte de outro. Se nós pararmos para pensar numa organização, digamos, comum, é como se nós disséssemos o seguinte: as organizações que têm diretores, em tese, os seus diretores são mais pensadores do que fazedores, porque raciocinam sobre a realidade, olham para o futuro, ficam imaginando o que provavelmente vai ocorrer e o que deveria ser feito, simulam coisas, têm determinadas características nitidamente de pensadores. Já os fazedores têm uma dificuldade homérica em pensar nas coisas, mas quando recebe aquilo que deve ser feito, então passam por treinamento e então conseguem repetir aquilo e fazer aquilo com muita maestria. E digamos que esses fazedores seriam fundamentalmente os operários. E os pensadores fazedores recebem os planos dos pensadores e raciocinam: puxa, agora para fazer isso no nosso departamento, com a nossa equipe, como é que eu deveria fazer? Então raciocinam sobre aquilo numa escala menor e põem a mão na massa para fazer aquilo e conseguem executar aquelas questões que foram elencadas naqueles planos no tempo certo, influenciando as pessoas e fazendo junto com elas. Nós podemos dizer que na maioria das vezes os pensadores fazedores são bons gerentes. Ora, se você contratar uma pessoa para trabalhar numa organização e ela será um diretor, digamos, e a grande característica deste diretor é ser um fazedor, nós vamos ter grandes problemas. Porque, de uma maneira geral, as pessoas que estão nesse nível do pensamento são pessoas que têm que ter principalmente características pensadoras e não fazedoras. Ou seja, você deve ter uma concentração de pessoas ajudadoras, mas essas pessoas podem ser ou pensadoras, ou fazedoras, ou misto disso, que são pensadoras fazedoras. Colocar as pessoas certas nos seus lugares certos é decisivo para que o seu time vença,
esse jogo competitivo que nós estamos falando aqui. Então, quando você estiver fazendo a seleção, escolhendo as pessoas e dirigindo para onde elas irão, apontando para onde elas irão, você deve pensar, portanto, se elas têm características ou pensadoras ou fazedoras ou as duas coisas ao mesmo tempo. Raciocine bastante sobre isso. Meu amigo, minha amiga, são duas grandes áreas iniciais que nós devemos analisar as pessoas. Eu vou falar bastante sobre outras questões que envolvem pessoas, mas eu gostaria de voltar a um ponto introdutório também para que você entenda o quão importante é escolher pessoas ajudadoras e pessoas que estejam atuando nos seus cargos ou atuando em suas posições de acordo com as suas características, ou pensadoras, ou fazedoras, ou seu misto. É que na vida nós vivemos uma verdadeira guerra mental. Entenda, isso parece uma coisa um pouco tola quando nós estamos falando de pessoas, mas não é. Nós temos experimentos das mais diferentes áreas, inclusive algumas que vêm aí desde a década de 20 do século 20, explicando que em grande motivo, ou em grande parte, o nosso sucesso depende do que o outro acha sobre nós, do que as outras pessoas pensam sobre nós, porque elas podem estar em grande motivo ou em grande parte lutando para não nos deixar vencer ou lutando para não nos deixar fracassar. Alguns autores chamam isso de boa ou má vontade para conosco. Quando nós nos cercamos das pessoas erradas, dos atrapalhadores fundamentalmente, quando nós colocamos as pessoas que ainda que sejam ajudadoras, mas nas posições erradas, o mundo todo nos olha e nos julga e pensa a respeito da nossa organização ou de nós que nós não merecemos vencer, que nós não podemos vencer e criam dificuldades, criam armadilhas, criam uma série de barreiras que não deixa você vencer. E você precisa dos outros, inclusive dos outros que nem fazem parte da sua equipe. Nós necessitamos muito da boa vontade das pessoas. Então, esse pensamento coletivo sobre as pessoas que nos cercam, na maior parte das vezes, é decisivo para definir o seu fracasso, o meu fracasso, ou o meu sucesso, o seu sucesso. Essa é a questão da boa ou má vontade. Se você se cerca, portanto, de pessoas atrapalhadoras, imagine, normalmente essas pessoas atrapalhadoras têm outros problemas na vida, como falta de ética, como atitudes que denigrem a imagem deste ou daquele, e essas questões vão gerando uma tremenda má vontade para com você, para com a sua organização. E essas questões vão influenciando o seu sucesso. São coisas simples, como de repente você precisar de um determinado documento e você procura um determinado local para buscar esse documento e as pessoas então vão criando dificuldades para te dar esse documento, não porque não poderia te dar este documento naquele momento, mas simplesmente porque tem má vontade. E, de repente, uma organização concorrente consegue aquele documento muito facilmente, passa na sua frente e vence, porque porque essa outra organização concorrente conta com a boa vontade. Eu não estou nem dizendo aqui de questões equivocadas como corrupção, nada, simplesmente má vontade ou boa vontade.
através da percepção que as pessoas têm das pessoas que estão próximas de você. Veja, concluindo essa palestra inicial, eu gostaria de fazer um reforço, talvez, para que você entenda. Nós não vivemos sós, nós vivemos em uma sociedade, e é essa sociedade que oferta para a gente as oportunidades da vida, as oportunidades inclusive para as organizações. E nós então vamos decidindo o grupo de pessoas que vai trabalhar, ou seja, vai jogar no nosso time. E quando nós escolhemos pessoas ou focamos em escolher pessoas mais ajudadoras, a tendência é que essas pessoas, por serem tão ajudadoras, elas são ajudadoras inclusive além daquilo que é a organização. Elas têm amigas em outros lugares, amigos em outros lugares, ajudam outras pessoas, portanto, contam com a boa vontade coletiva, com a credibilidade coletiva, e as portas se abrem. As pessoas querem ajudar, querem contribuir com pessoas contribuidoras, ou seja, pessoas ajudadoras. E se essas pessoas sabem o que estão fazendo porque estão nas posições certas, porque são pensadoras ou são fazedoras, ou são pensadores fazedores, elas têm ainda mais boa vontade, mais capacidade de fazer as coisas acontecer. Em outras palavras, sozinho ninguém vence, mas se você escolher certo, você vencerá mais e vencerá mais rápido. Isso faz toda a diferença. Bem, se você gostou dessa palestra, eu gostaria de fazer um convite para você. Eu tenho um canal no YouTube em que eu disponibilizo diversas palestras, quer sejam feitas de forma pública ou então em ambiente fechado, como esta aqui, para ajudar as pessoas que se aproximam de mim ou das organizações que têm interesse nisso. Eu gostaria então de convidar você a fazer a sua inscrição no nosso canal no YouTube, para que você possa assistir esta e diversas outras palestras que vão certamente lhe auxiliar e ajudar também as organizações que estiverem ligadas a você. Faça isso, o meu objetivo de fato é contribuir para a sua vida.